Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para a nossa reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no YouTube, canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, esquecendo as tribulações do dia e nos concentrarmos para que possamos nos conectar com a espiritualidade superior. Que os protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida, derramem bênção sobre nós, sobre todos vocês que estão nos assistindo, seus familiares, amigos, nos fortalecendo e nos guiando no caminho do bem e da perfeição. Hoje, em especial, nossa reunião é dedicada a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, bem representada nesta casa pela nossa mãe e espírito de luz, Linda Dias de Almeida. Mãe de todos nós, sempre nos acolheu, nos educou, nos alimentou de bons exemplos, com fé e altruísmo, e com sua atitude amável, sempre nos encorajando, nos perdoando, dando sua palavra amiga. A ela, nossa eterna gratidão. Vamos refletir sobre o amor, esse sentimento tão importante que somos capazes de sentir, mas nem sempre somos capazes de expressar, seja por palavras, seja por nossas ações. O amor resume toda a doutrina de Jesus e deve ser o ponto de partida de todas as aspirações. Essa luz que possuímos no íntimo de nosso ser deve ser trabalhada para que depois possamos iluminar o exterior, através de vibrações do bem que emanamos a todos que estão ao nosso redor. Que os médicos espirituais nos aliviem e nos curem de todas as enfermidades do corpo e da alma. Que os enfermos nos hospitais ou em seus lares recebam o bálsamo curativo para suas matérias, suas mentes e seus espíritos. Que os profissionais de saúde tenham suas forças físicas e mentais renovadas nestes momentos que estão passando de tanta dor e sofrimento. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje, nossa palestra será com a nossa querida doutora Aline Petean Pina, e ela vai falar o tema Amai os nossos inimigos. Obrigada, Gisele. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui na casa mais uma vez. Nesse sábado, que é um sábado especial, agradecer o convite mais uma vez. Já pedi para o pessoal de casa, que eu sempre peço, fazer a caridade de divulgar o nosso canal,
né, o canal da casa Espírita Amor e Caridade, compartilhar com os amigos, se puder compartilhar a palestra com quem gosta da doutrina espírita, deixar sempre seu comentário aqui na caixinha ou no chat, porque a gente sabe que tem corações que assistem as palestras do Brasil todo e é sempre muito legal para a gente ter contato com vocês. Então, para falar de amai vossos inimigos, que está lá no capítulo 12 do Evangelho de Kardec, acontece que eu falo aquelas coincidências que não são coincidências, né? Esse capítulo vem num momento próximo ao Dia das Mães e que nós estamos, quem tem um mínimo de coração, está se deparando com notícias muito tristes relacionadas a crianças, certo? Muitas vezes essas notícias nos trazendo situações que as próprias mães são responsáveis por, de alguma forma, contribuir ou mesmo provocar a morte das crianças. E quando a gente vem falar de amar os inimigos, Kardec vai ser muito direto nesse assunto, quando ele aborda no Livro dos Espíritos como que funciona a encarnação, como é que funciona o tipo de aproximação dos espíritos para a encarnação na Terra, para a reencarnação na Terra. E lá ele vai falar que nós sempre temos espíritos que nos são simpáticos, mas também existem alguns espíritos que nós não nutrimos tanta simpatia assim, que são aqueles espíritos que muitas vezes nós vamos ter certas dificuldades em lidar quando a gente está encarnado aqui na Terra. Então, quando a gente trata dessas questões de mães, por exemplo, não cumprindo o papel que todos esperavam delas, né? Que é o papel de amar, de acolher, de ensinar, e acabam se encaminhando pela violência, pela vingança. Da onde vem esse sentimento? Por que essas mães não foram capazes de amar os seus filhos, de ter para com eles carinho? Por que será que isso acontece? Aqui no capítulo Amai vossos inimigos, Kardec vai falar, entre outras coisas, do sentimento de vingança, dos inimigos desencarnados, do ódio, como que isso funciona. E a gente tem que lembrar que toda vez que a gente trata desse sentimento de vingança, de ódio, de revolta contra os nossos inimigos, nós temos que associar isso a uma coisa que aconteceu num momento em que nós nos sentimos ofendidos, que nós nos sentimos como o outro invadindo o nosso direito. O Haroldo Dutra Dias tem uma fala incrível, que eu sempre trago quando eu vou falar de ódio, de inimizade. Ele sempre diz, às vezes você tem que escolher, você quer ter razão ou você quer ter paz? Porque às vezes as duas coisas ao mesmo tempo é impossível da gente alcançar. E por que isso? Porque muitas das vezes no nosso convívio a gente tem situações que nos levam a confrontos, a conflitos, a discussões. Mas o que acontece é que nessas situações, se elas são, por exemplo, com pessoas que a gente não tem muito convívio, muito contato. Acontece, por exemplo, uma pessoa dá um troco errado numa loja, você tem às vezes um problema no trânsito, às vezes você é maltratado num determinado ambiente, você fica com aquele sentimento, às vezes, de raiva momentânea, mas depois aquilo passa, você não faz uma ligação efetiva com aquela pessoa que te fez o mal. Aquilo no seu dia a dia passa e vira uma história que depois você conta.
Mas o que acontece quando esse sentimento de contrariedade, às vezes acontece com as pessoas do nosso convívio? Pessoas que às vezes a gente tem afeição. Aí que está o problema. Por quê? Porque essas pessoas que nós temos afeição, muitas vezes, quando magoadas, num primeiro momento, elas não conseguem trabalhar essa mágoa. Então vai acontecendo o quê? Essa mágoa vai se transformando num remorso. É uma mágoa mal trabalhada, uma situação mal resolvida. De remorso, ela vai caminhando para um sentimento de ódio. Então, ela vai sendo alimentada. Uma pessoa não passa a ter ódio de alguém numa situação simples. O ódio, o remorso, o rancor, ele vai sendo alimentado pelas situações. Então, muitas vezes, a gente costuma até falar, a pessoa fica ruminando aquela situação. Ela não se resolve na hora. Às vezes demora anos. A outra pessoa nem sabe. Mas a que se sentiu ofendida fica com aquele sentimento, ruminando aquele sentimento. E isso pode acabar no sentimento de vingança, que é uma coisa que aqui no livro, no Evangelho, está sendo bem trabalhada. Por quê? Porque a vingança não é aquele sentimento que a gente vai lá e fala umas verdades para a pessoa. A vingança, na maioria das vezes, como o próprio ditado diz, é aquele prato que se come frio. Então, o que acontece? A pessoa vai trabalhando, articulando, se programando para uma vingança. Porque quando a gente fala em vingança aqui, a gente não está falando das nossas vinganças diárias, que todo mundo faz em casa. Por exemplo, Dia das Mães, você vai e guarda um pedaço de sobremesa para comer mais tarde. Aí alguém chega na geladeira primeiro e come a sua sobremesa. Claro que você vai ter um sentimento de, comeu minha sobremesa, então você vai ver. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquela vingança que às vezes arruinam as famílias, existências, que acabam muitas vezes até em crimes, do ponto de vista dos homens mesmo, como assassinatos, por exemplo, mas também do ponto de vista espiritual, da lei de Deus. É desse sentimento que nós estamos falando. E quando a gente fala disso, a gente pensa assim, mas eu não sou vingativo. Sou uma pessoa que eu estou assistindo as palestras do Centro Amor e Caridade. Sempre que a casa estava aberta, eu visitava a casa, tomava passe. Então, eu não sou uma pessoa que tem rancor, não tenho vingança no meu coração. Sabe o que eu faço? Eu falo que o mundo dá voltas, que eu vou deixar tudo na mão de Deus, porque essa pessoa vai colher tudo que ela plantou, vai voltar tudo em dobro. Será que quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não está desejando um sentimento ruim para a pessoa? Porque se a gente fosse deixar nas mãos de Deus e se libertar desse sentimento, claro que o que ia acontecer seria que as leis de causa e efeito se encarregariam daquele ser. Mas a gente tem que lembrar que Deus ama todos, inclusive as pessoas que a gente não gosta. Deus continua amando, certo? Ele não tem diferença. Então, quando a gente fala isso, que a justiça divina não falha, ela não falha mesmo. Mas, na maioria das vezes, a gente não quer justiça. O sentimento de justiça é um sentimento nobre, um sentimento válido, mas a gente não quer justiça. Por que a gente não quer justiça? Porque a palavra justiça, em português, tem várias nuances, mas a palavra justiça divina, do ponto de vista do hebraico, do Velho Testamento, era uma palavra que tinha um significado que era complexo. Porque quando você falava em justiça, você tinha que vir acompanhado do sentimento de misericórdia. Então não tinha justiça sem misericórdia, as duas estavam juntas na lei de Deus. Então quando você fala que você quer justiça, na verdade você tem que ter um sentimento de justiça e um sentimento de misericórdia para com quem cometeu aquela falta.
Mas a gente não quer isso, a gente quer vingança. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente fica lá na situação até ver o outro se dar mal. Enquanto o outro não se dá mal, a gente não se dá por satisfeito. Ah, tá vendo? Ó, olha o que aconteceu. Deus castiga. Agora está sem dinheiro. Agora está doente. É um castigo divino. Será que na doutrina espírita existe castigo divino? Não, né? Não existe castigo divino. Porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. O que acontece é que nas tribulações da vida vão se apresentando lições e muitas vezes a nossa própria situação de estar em conflito com determinadas coisas nos leva a caminhos pedregosos, né? Caminhos cheios de espinhos. Mas não é Deus que castiga. Isso não existe na doutrina espírita. Por outro lado, quando a gente fala dos nossos inimigos, nós temos que levar em conta que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é um planeta que, pela própria característica dos espíritos que estão encarnados aqui, não é uma colônia de férias, não é um spa, onde a gente entra para descansar, para usufruir, para ser feliz, não é isso. O nosso planeta não é esse. Então, nesse planeta, predomina ainda o mal, predomina ainda sentimentos de rancor. Então, nesse planeta, infelizmente, a gente vai se deparar, na maioria das vezes, com relações humanas, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja na casa espírita, que são relações que têm a ver com conflitos. Principalmente quando o outro pensa de maneira diferente da nossa. E qual que é o problema do outro pensar diferente da nossa? É porque nós achamos que estamos na nossa razão, só que o outro também acha que está na razão dele. E no final das contas, ou nenhum dos dois tem razão, ou ambos têm razão. Por quê? Porque eu estou analisando a situação com a minha consciência, consciência da Aline. A consciência da Aline, que já estudou doutrina, que já vem de várias encarnações, que já tem uma bagagem espiritual. Só que eu quero que o outro tenha a minha consciência. E muitas vezes ele não tem. Ele tem a consciência dele. Então, eu não posso cobrar um juízo de valores de uma pessoa que não tem isso para oferecer. Então, é por isso que Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Porque quando a gente ama os nossos inimigos, não quer dizer que você vai sair de braço dado com os inimigos, que você vai chamar para jantar na sua casa, quando passar a pandemia, né? Que você vai chamar para conviver com você. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Porque isso ia até em sentido contrário a uma lei natural, que é a lei de conservação. Por quê? Porque se uma pessoa quer o seu mal, pode ser que ela queira o seu mal físico. Então você não vai ficar perto dessa pessoa, certo? Porque conservação é o seu corpo físico. Mas o que é amar o seu inimigo? Amar o seu inimigo é não desejar o mal para aquela pessoa. Desejar que ela se reencontre com ela mesma, que ela aprenda com as situações, que ela progrida, que ela evolua, que é por isso que nós estamos na encarnação, nós estamos aqui para evoluir, certo? Então, o que nós temos que desejar é isso para a pessoa. Se a gente desejar o mal, o que vai acontecer é que nós mesmos ficamos presos àquela pessoa, àquela energia. Então, esse mal acaba nos afetando psiquicamente, o nosso corpo físico, nos trazendo doenças. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de pessoas que ficaram com muita mágoa, com muito remorso e tiveram problemas de saúde? Isso afeta diretamente a nossa encarnação.
Então, é por isso que Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos, para a gente se libertar daquela energia, para a gente se libertar daquele sentimento. Não para a gente virar amigos íntimos, não é isso, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito dos nossos inimigos desencarnados. Porque a gente tem que pensar que, do ponto de vista da doutrina espírita, a morte não é um ponto final. A morte é só um ponto e vírgula, é só uma continuação. Então, se a gente pensa que a gente tem pessoas aqui na Terra, que a gente tem afeição, e elas desencarnam, e a gente continua sentindo esse sentimento de afeição, a gente sente saudade, a gente celebra as datas que a pessoa comemorava na Terra. Por que do ponto de vista espiritual, com os nossos inimigos não vai ser a mesma coisa? Então, as inimizades também continuam, muitas delas depois da encarnação. Por quê? Porque aquele sentimento que o espírito nutria de rejeição, de remorso, de mágoa, ele acaba carregando para o além-túmulo. E é aí que começa um problema. Por quê? Porque muitas das vezes esses espíritos que nos têm sentimentos ruins, agora passam a ser invisíveis. E eles podem, eu disse podem, de certa forma, influenciar na nossa vida. Algumas vezes eles podem influenciar muito na nossa vida. Isso também porque nós nos colocamos em sintonia com eles. Nós não rompemos os laços energéticos. E falando em inimigos desencarnados, e o Dia das Mães, a Gisele lembrou bem da Dona Linda, né? Nossa mãe linda, que era mãe de todos. A gente fala que a Dona Linda era mãe de todos porque ela cuidava de nós como se nós fôssemos filhos mesmo, né? De todos nós da Casa Espírita. E não só os espíritas, de todos que ela acolheu, seja no lar. O lar recebia crianças órfãs na época. Porque a gente tem que pensar que no século passado não havia conselho tutelar, certo? Então as crianças tinham que ser acolhidas por alguém que tinha bom coração, algum ambiente saudável, para elas poderem se desenvolver. Então, que no lar foram acolhidas centenas de crianças, certo? Jovens, até que se tornavam adultos e seguiam suas vidas, sempre com muito amor, com muito carinho. Mas muitas vezes a gente se esquece dos filhos que a mãe linda tinha no sanatório, então, né? No sanatório, hospital psiquiátrico depois. Por quê? Porque a maioria das vezes, esses espíritos com esses problemas mentais vinham de existências que, do ponto de vista espiritual, a gente ia dizer que muitos deles estão naquele fenômeno que Kardec fala lá no Livro dos Médiuns a respeito da subjugação. O que é uma pessoa subjugada? É naquele caso que os espíritos inimigos dominaram aquela pessoa, dominaram os pensamentos daquela pessoa, imantaram, hipnotizaram aquela pessoa. Então, o que acontecia? Chegavam pessoas aqui em Birigui que vinham amarradas, certo? Às vezes vinham de caminhão. Por quê? Porque a pessoa não podia vir num carro. Então ela vinha amarrada na caçamba num caminhão. E era a Dona Linda quem recebia essas pessoas, com todo o seu amor e seu carinho. E por que era a Mãe Linda que tinha que receber essas pessoas? Porque esses inimigos espirituais, com certeza, não obedeceriam, não se desatrelariam se não tivesse um sentimento nobre de profundo amor envolvido.
Não adianta a Aline falar para um espírito inimigo de alguém, você não pode fazer isso. Não é legal o que você está fazendo. Eu posso até falar, mas ele pode virar para mim e falar assim, mas se fosse você, estava fazendo igualzinho. Com certeza ele ia falar isso. Precisava ser um espírito tocado pelo amor, o amor puro, o amor maternal, o amor que transbordava. Então, ela não sentia ódio pelos espíritos, porque apesar de eles estarem fazendo coisas ruins, ela não sentia ódio daqueles espíritos. Ela acolhia aqueles espíritos, educava, encaminhava aqueles espíritos para aquele encarnado poder, muitas vezes, voltar a ter uma vida normal, a continuar a sua encarnação. Esse sentimento de amor pelos inimigos, claro, que não é um espírito como nós, que estamos aqui ainda caminhando nas dificuldades, que a gente briga em casa, certo? Discute, às vezes por bobagem, certo? No meu caso hoje, porque os brinquedos estão espalhados na casa toda, que eu tenho um filho de 4 anos, o Isaac, mamãe querendo estudar para palestra, o Isaac espalhando brinquedo na casa. Então, esses sentimentos do nosso dia a dia acabam complicando a nossa sintonia espiritual. Como que eu ia receber, recolher, encaminhar um espírito inimigo de alguém? Precisava ser um coração de mãe linda mesmo, coração grandioso, amoroso. Por quê? Porque esse espírito que estava imantado naquele ódio, aquele sentimento de vingança, não porque muitas das vezes ele não tivesse razão, muitas das vezes os espíritos que obsediavam aqueles irmãos do sanatório eram espíritos que vinham até de outras encarnações, que tinham sofrido crimes, certo? Sido escravizados, sido assassinados. Então eles tinham aquele sentimento de mágoa, mas com as orações, com amor, com carinho, com paciência, Mãe Linda conseguia que esses espíritos seguissem o caminho deles, sendo abraçados pela espiritualidade maior. E é nesse inteirinho que a gente fala, uma mulher que era o exemplo da comunidade, até hoje a gente fala dela. A gente não fala dela porque a gente tem adoração, que adoração nós devemos ter somente a Deus, certo? Mas a gente fala da Dona Linda, dessa mãe de todos, com esse sentimento de saudade, certo? Porque a gente sente saudade dela, a gente sente saudade dos conselhos, a gente sente saudade de vê-la sentadinha ali, certo? A gente sempre chegava no centro, quem é o pessoal do antigo centro, das antigas, ela ficava na salinha sentadinha, antes das reuniões. Então a gente sente esse sentimento de saudade, daquele amor transbordante, porque nos passava confiança também, que tudo ia dar certo. Mas agora a gente só não tem a Dona Linda fisicamente, mas ela continua aqui como mentora dessa casa, continua nos atendendo nas nossas necessidades e, claro, trabalhando muito mais por nós e por todos os outros filhos dela. Filhos que às vezes, na maioria das vezes, são até rebeldes, certo? Mas ela não deixa de amar, não deixa de continuar trabalhando. E nessa pandemia, trabalhando ainda mais. Por quê? Porque muitos dos filhos dela estão se sentindo abandonados. A Mãe Linda não nos abandonou de forma nenhuma, ela continua visitando os lares. Quem tem fé, coloca água para fluidificar, entra em sintonia no horário das reuniões, pode ter certeza que está sendo visitado pela Mãe Linda. E eu quero também falar para vocês que nesse Dia das Mães se lembrem de todas as mães, das nossas mães, no meu caso minha mãe no plano espiritual,
das mães que estão presentes, mas se lembrem também, e vamos ter um minuto do nosso domingo, do Dia das Mães, para lembrar de todas as mães que estão passando por momentos de dificuldade, muitas com os filhos, às vezes, internados nos hospitais, muitas passando, às vezes, por privações, muita gente passando por desemprego, falta de dinheiro, de renda, muitas mães que não vão receber presentes, que não vão receber carinho dos filhos. Lembrar dessas mães que são aqueles espíritos bem-aventurados porque sofrem. Lembrar de todas essas mães, para que num futuro, se nós conseguirmos, trabalhando no nosso dia a dia, nós possamos, efetivamente amar a todos os nossos irmãozinhos. Sejam eles pessoas que nós temos bastante afeição, sejam eles as pessoas que nos querem mal, os nossos inimigos. Que assim seja. Obrigada, Lê. Prosseguindo, vamos orar uma prece de Cáritas em favor dos espíritos desencarnados que se encontram numa outra dimensão. Que a influência oculta desses espíritos sobre nossas vidas e nossos atos não nos atinja e não nos prejudique. Que esses espíritos desencarnados sejam enviados às escolas e hospitais espirituais para receberem ensinamentos e luz, consolo e cura. Deus, nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Vamos finalizar nossa reunião agradecendo o amparo espiritual e as graças recebidas nesta noite pelos mensageiros desta casa que estão ao nosso lado. Nossa alma evolui e fica mais sábia a cada reencarnação. Devemos procurar evoluir na nossa vida terrena através do estudo e dos ensinamentos da doutrina espírita e da prática da caridade, material e espiritual. Que nesta passagem pela terra
possamos deixar marcas de amor que nos dignificam e sustentam, rumo à paz, à fraternidade e à justiça. Devemos crescer a cada dia e cumprir a nossa missão com resignação e bom ânimo. Continuemos orando diariamente, nos horários designados, às 12 e às 18 horas, formando uma corrente fluídica que nos traz o conforto e o acolhimento que tanto precisamos, harmonizando nossos lares, nosso trabalho, nossos familiares, nossos colegas, e assim emanamos energias benéficas aos nossos entes queridos distantes, que também receberão todas essas bênçãos, onde quer que se encontrem. Que os nossos irmãos necessitados, que estão vivendo momentos de desespero e insegurança em virtude desta pandemia, acalmem suas mentes e seus corações e confiem na justiça divina. Tudo passa, tudo se renova na terra. Que as energias de cura envolvam nosso planeta e todos que aqui vivem. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja. Hoje, nossa música final será Vinde à Luz. Desejamos a todos vocês que estão nos assistindo um domingo de paz, de amor e de esperança em seus corações, e que todas as nossas mães, encarnadas e desencarnadas, recebam nosso abraço, nosso carinho e a nossa gratidão. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde à luz, saia dessa escuridão. Vinde à luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada,
e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo, nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti, no caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará.